anos. E ele só vivera 365 anos. Qual é o grande diferencial de Enoque? O grande diferencial de Enoque é que o pouco tempo de vida que ele teve entre os mortais, ele viveu completamente para Deus. Todo o seu tempo de vida fora vivido com qualidade para Deus. Este, na verdade, sempre foi o grande diferencial dos santos do passado. É que o restante de tempo de suas vidas, ou toda a sua vida, era vivido, consagrado para Deus, com uma qualidade espiritual profunda. Por exemplo, quando Moisés sai do Egito, ele vai para o deserto, ele tinha 40 anos de idade, e ele se converte no deserto. Depois de sua conversão, ele viveu mais 80 anos e morreu com 120 anos. Pois bem, os últimos 80 anos de Moisés foram vividos para Deus, consagrados a Deus, com uma qualidade espiritual refinadíssima na presença do Senhor. Os seus últimos 80 anos, ele viveu para Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Filipe, ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, que o tempo que ainda lhe restava viver aqui, ele viveria para Cristo. Ele consagraria esse restinho de vida a Deus. E em Gálatas, ele diz o porquê o seu viver é Cristo. Por quê? Que para Paulo, o restinho de vida que ele ainda tinha era Cristo. Por quê? Abra sua Bíblia em Gálatas rapidinho comigo. Por essa razão. Gálatas, capítulo 2. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vivia nele. Cristo vive em você. É assim que deve ser o restante de tempo de nosso viver. Cristo. Devemos consagrá-lo todo o resto de vida que ainda temos nesta terra. Andar com ele por mais 20, 30, 40, 10, 5, um ano que ainda lhe reste viver, precisa ser consagrado a Deus. Responda para mim, você sabe quanto tempo você ainda tem de vida? Você pode calcular aí na calculadora da vida até onde você vai estar vivendo? Você sabe se vai morrer amanhã? Como você sabe que não vai morrer amanhã? Porque quando a gente faz essa pergunta, você sabe se vai morrer amanhã? Alguém pensa automaticamente, mas eu estou bem de saúde, eu não vou morrer amanhã. Eu não vou morrer amanhã, eu estou bem de saúde, estou bem medicado, etc. Mas como é que você sabe? Eu costumava, toda tarde de domingo, sair para evangelizar com os irmãos, no início da minha fé, e eu visitava sempre um determinado homem, sempre. E eu dizia, olha, confesse a Cristo, tome Cristo para a sua vida, tome Cristo, porque a qualquer momento você pode morrer, e você não sabe quando vai morrer. Ele sempre dizia, não, mas quando estiver perto de morrer eu tomo. Quando estiver perto de morrer eu confesso a Cristo. Resultado, uma dessas vezes que eu fui, na segunda-feira, ele morreu. Um carro o atropelou na avenida. Então você não sabe se vai morrer amanhã. Eu não sei. Consagre, dedique, viva, nem que seja o restinho desta noite para Deus. O restinho, integralmente para Deus. E se você não morrer amanhã, consagre
o dia que você não morreu a Deus. E se você não morrer na terça-feira, consagre a terça-feira a Deus. E se você não morrer na quarta, consagre a quarta-feira para Deus. Viva como se fosse o seu último dia de vida. Os seus últimos minutos restantes, esteja com Deus. E quando aquela noite escura da alma chegar sobre você, quando aquele momento de pavor tomar seu coração, assim que você fechar os olhos aqui nesta terra, você vai abri-los na eternidade e enxergar a glória fulgurante do Deus da Bíblia Sagrada que lhe espera na eternidade. Há uma propaganda de um carro que o personagem acorda pela manhã e diz: este é o meu último dia de vida. Já viram essa propaganda? Alguém aqui assiste TV? Ninguém assiste TV, né? Este é o meu último dia de vida. E ele pega o seu carro lá, possante, eu acho que é um EcoSport a propaganda, não sei. Eu não estou fazendo propaganda. Ele pega o seu carro e sai para passear, e ele passa o dia todinho andando e tal. E quando é no outro dia, o despertador toca de novo, aí ele pega, abre a gaveta e tem: este é o meu último dia de vida. Só que lá tem um bocadinho de papel escrito: este é o meu último dia de vida. Este é o meu último dia de vida. Um monte de papel daqueles. Todo dia para ele era o seu último dia de vida. Só para andar de carro. Irmãos, é assim que nós devemos viver para Deus. Este é o meu último dia de vida, eu vou viver para Deus. Este é o meu último dia de vida, eu vou consagrar a Deus. Este é o meu último dia de vida, eu vou trabalhar como se eu nunca trabalhasse, nunca tivesse trabalhado antes para Deus. Este é o meu último dia de vida, então eu serei um pai melhor. Este é o meu último dia de vida, então eu viverei para Deus como eu nunca vivi antes. Este é o meu último dia de vida. Faça como o personagem faz com o seu carro. Ande com Deus no seu trabalho como se fosse seu último dia de vida. Ande com Deus na sua faculdade como se fosse seu último dia de vida. Ande com Deus na sua escola como se fosse o seu último dia de vida. Ande com Deus entre seus amigos como se fosse o seu último dia entre os mortais. Mas ande com Deus. Richard Baxter, o famoso pregador puritano, dizia que cada sermão que pregava, ele pregava como se fosse o seu último sermão. Nota, talvez tenha sido esse um dos segredos do sucesso de seu ministério. Seria bom se todo pregador pregasse com esse sentimento. O sermão viria em tom de urgência, de alarme, e não em um tom morto e frio de idade média, de catatumba. Ande com Deus. Seus últimos anos de vida, faça como Enoque. Aproveite o tempo que ainda lhe resta com Deus. E você terá um glorioso final como Enoque teve. Faça isso. Não se deprima pelo fato de você ter se convertido já tarde. A gente diz, né? Poxa, eu perdi tanto tempo no mundo, podendo estar vivendo para Deus. Não se deprima por isso. Olhe para frente. Quanto tempo falta para você viver? Falta 10 anos? Então viva esses 10 anos completamente para Deus, e você experimentará o fim que Enoque experimentou na presença do Senhor. Paulo diz como é que nós devemos andar. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 5. Veja como Paulo diz que devemos andar. (15 e 16) Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Ande com Deus. Esse restinho de tempo que ainda lhe resta, ande com Deus, e você verá que valerá a pena quando chegar no final. Você verá que valeu a pena quando você chegar no final. E isto automaticamente nos leva ao nosso último ponto sobre a vida de Enoque. Terceiro e último lugar, é que Enoque não apenas começou bem sua caminhada com Deus, ele a terminou melhor. Ele não apenas começou bem, ele terminou melhor. Vamos voltar para Gênesis, por favor. Gênesis, verso 24.
Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que glorioso final. Que glorioso final. A vida de comunhão com Enoque, de Enoque com Deus, fora algo tão profundo, tão maravilhoso, tão espetacular, que Deus o tomou para si. Na verdade, dizer que Enoque terminou sua vida é complicado, porque ele não teve o mesmo fim de seus parentes. Enoque não morreu. Não há um dito hoje de que Elvis não morreu, né? Elvis não morreu. Naquela época era Enoque não morreu. Enoque foi trasladado, segundo o autor aos Hebreus. Ser trasladado aqui significa que Deus o mudou de ambiente ainda em vida. Ou seja, do ambiente terrestre para o ambiente celestial. Alguém disse que o capítulo 5 de Gênesis é o único cemitério que tem um túmulo com direito a epitáfio de quem nunca morreu, de quem está vivo. Veja, isto é deveras interessante, pois todos de sua linhagem morreram, ele não. O único outro homem nas páginas da Escritura que desfruta desse status de não morrer, de ter sido tomado por Deus sem passar pela morte, foi quem? Elias. Há quem diga que eles serão as duas testemunhas do Apocalipse, porque não morreram. Precisa se cumprir Hebreus 9:25, que depois da morte, sexo e juízo, tem que morrer. Ou que todo aquele que é pó, ao pó tem que tornar. Isso não importa, eu não vou entrar nesse mérito. O que importa aqui é o fato de que seu fim nesta terra foi excepcional. Ele andou com Deus e não morreu. Preste atenção, Enoque é a figura bíblica que diz que quem anda em comunhão com Deus terá um fim existencial nesta terra, não como um indigente espiritual. Quem anda perseverantemente com Deus não termina a vida aqui como um ser insignificante. O nosso desafio, irmãos, é o de terminar nossa vida aqui melhor do que começamos. E isto só nos será possível se caminharmos, se andarmos com Deus nesta existência até aquele nosso último suspiro de vida. O último suspiro. Houve um homem nos Estados Unidos chamado Bron Clifford, preste atenção nisso. Eu li isto essa semana e me tremi todo. Bron Clifford, aos 25 anos, ele e mais 2 pregadores despontavam como os nomes que abalariam a América e o mundo com suas pregações poderosas. Um diretor de um seminário ouviu pregar e disse que ele seria o maior evangelista depois do apóstolo Paulo. Tão grande era a sua eloquência. Até em Hollywood ele fora chamado para fazer trabalhos com sua voz trovejante. Este homem foi seduzido pelo dinheiro, foi seduzido pelo sexo, foi seduzido pelo álcool, foi seduzido pela fama e caiu em desgraça. Ele terminou a sua vida em total fracasso. Perdeu sua família, perdeu seu ministério, perdeu sua fama, entrou no mundo do álcool, virou mendigo de ruas e morreu como indigente. Nota, ele começou bem sua vida, mas terminou muito mal. Judas Iscariotes teve a grande alegria de bem cedinho pela manhã ser apontado por Cristo como um dos seus apóstolos. Eu quero você para ser meu apóstolo. Logo no início do ministério de Jesus, ele começou bem, mas ele terminou mal. Houve uma tribo em Israel que começou bem, Dan, a tribo de Dan. Mas por se envolver em pecados constantes de idolatria, ela foi cortada
da relação das 12 tribos. E quando você chega lá em Apocalipse, Dan já não aparece mais. Começou o bem e terminou o mal. Clark Pinnock, quem estuda teologia aqui sabe de quem eu estou falando, foi um dos maiores teólogos que a Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos já tivera. Foi ele que arrancou o Seminário Batista do Sul do liberalismo e trouxe de volta o calvinismo bíblico, por tão grande ser a sua influência e convicção. Resultado, do calvinismo bíblico ele caiu, eu não sei se a expressão certa é cair, mas deixa eu, porque há o arminianismo, sabe? Há o arminianismo sério e o arminianismo falso, fraco, mentiroso. Então, ele, de certa forma, ele caiu para uma espécie de arminianismo. Depois, ele caiu para o pelagianismo. Depois, ele caiu para o teísmo aberto. E, por fim, ele estava defendendo a ideia de igreja emergente. Pior espécie de igreja que possa existir. Ele começou bem, mas terminou tremendamente mal. Irmãos, qual é o nosso desafio hoje? É o de terminar amanhã melhor do que começamos hoje. Ande com Deus. Ouça o meu conselho, jovem. Viva com Deus. Pai, mãe, consagre integralmente sua vida a Deus. Não faça como Marta, faça como Maria. Escolha a melhor parte. Ande com Deus. Viva com Deus. Respire Deus. Faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que quiser, mas eu vou andar com Deus. Ande com Deus. Não importa quão incrédulas sejam as pessoas ao seu redor. Ande com Deus. Quem anda com Deus não morre como os homens desta terra. Não morre. Quem anda com Deus poderá possivelmente viver o que Enoque viveu. Não morrer, mas ser trasladado, tomado por Deus no arrebatamento da igreja. Irmãos, eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que a qualquer momento Cristo, os céus podem se abrir e nós sermos arrebatados hoje à noite e tomados para Cristo. Eu creio que isso possa acontecer agora. E quem anda com Deus vai experimentar isso. Quem anda com Deus no caminho estreito que leva para o céu, não está sendo conduzido à perdição, mas à salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem anda com Deus aqui não terá o mesmo fim que os homens ímpios terão em relação à eternidade. Pois quem anda com Deus aqui, você não está caminhando com Deus aqui? Então pronto, o que é a morte? É uma porta que se abre e você continua caminhando a eternidade adentro com Ele. Quem anda com Deus aqui, viverá na eternidade com Deus lá. Como canta o antiquíssimo Oséias de Paula. Viva com Deus, agora e aqui. E não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Deixa eu só corrigir esse termo aceite. Troque esse termo aceite. Eu vou mandar um e-mail para o Osés para ele cantar diferente. Tire esse termo aceite e coloque fuja. Fuja para Cristo. Fuja para debaixo da bênção do Altíssimo. Fuja para Cristo. Fuja para a sombra do Onipotente. Fuja para Cristo. Persevere nele e aí estará a sua salvação. Que possamos terminar nossa vida nesta terra repetindo as nobres palavras de Paulo quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Permita-me encerrar lendo com vocês este salmo. Salmo de número 23.